Então, vamos lá, ok? Deixa eu ver se tem mais outro student. Então, vamos lá. João. Tá, aceitei aqui. Então, qualquer coisa vocês me mandam aqui um zap aqui, caso dê algum problema, que dá para me ver pelo telefone e pelo computador aqui. Então, let's go. Compartilhar aqui a tela. Vamos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar a tela aí? Sim. Então, no livro de vocês, vocês podem ir para a página 14, tá? Mas antes eu vou estar fazendo uma preview about present perfect. O que seria a present perfect? A present perfect é um verb tense, ele é um tempo verbal que ele começa no passado e ele continua perpendurando no presente. Então, a situação começa no passado e eu continuo, né, tendo continuidade no presente. Aí aqui no livro de vocês, daqui a pouco eu vou estar falando, vou estar voltando, geralmente a gente vai usar o have, né, que é o verbo auxiliar, e o verbo no particípio. Quem são os verbos no particípio? São aqueles verbos da terceira coluna dos verbos que nós falamos muito ano passado, que tinha os verbos no passado, né, na segunda coluna, e na terceira coluna você tinha ali o verbo no particípio, tá? Então, a gente vai usar a terceira coluna dos verbos. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, só para a gente dar uma lembrada sobre o uso aqui. Espera aí. Aqui no livro de vocês tinha. Deixa eu admitir o Alexandre. Ver se ele mandou alguma mensagem aqui. Acho que não. Então, deixa que eu vou, daqui a pouco eu volto. Então, aqui, vocês podem estar fazendo o seguinte. Vocês podem estar pegando o livro de vocês e me acompanhando com as respostas, porque agora acho que mudou, né, a entrega, né, das answers, das respostas, né? Vocês vão ter que mandar um e-mail, não é isso? Sim. Oi. É qual capítulo? Bom, esse aqui é o módulo 3, página 14. Tá bom, tá bom. Deixa eu voltar aqui só para confirmar. É aqui, ó. A gente já está já no terceiro bimestre. Tá bravo. 3 é nessa aqui, ó. Aí agora a gente vai para a página 14, né? Aí eu fiz um vídeo para vocês sobre vocabulário de carros, né? Como é que se fala em inglês, porta, maçaneta, marcha, né? Que isso é mais sobre vocabulário, né? Então aqui era um listener, né? Que vocês teriam que ouvir, né, o listener, e teriam que marcar. Como eu não estou com CD aqui, não tem como, eu já vou estar dando as respostas aqui para vocês, tá? Eu vou ampliar aqui, tentar ampliar. Tá mais fácil aqui. Aí. Mas eu acho que dá para vocês verem, né? Daqui dá para ver, né? Então, aqui,
Listen to the dialogue and check the sentences that represent what the people said, né? Então, in the first one, a primeira seria Martin has never gone bungee jump. O microfone que está aberto aqui. Tem alguém com o microfone aberto aí? Aqui tá para ouvindo muita coisa. Podia... E professor, tem como dar zoom aí não? Na tela? Vou dar. Tem alguém aqui, eu tô tentando... Espera aí, só um minutinho. Tá todo mundo mutado, professor. Uhum. Eu parei de compartilhar a tela para eu poder aumentar. Espera aí, só um minutinho. Acho que agora vai. Vê se agora. Eu acho que agora tá melhor, né? Aham. Agora melhorou. Então, vamos lá, continue. Então, no dialogue, né, vocês teriam que marcar, né, o que as pessoas estavam dizendo, né? Então, aqui, no caso, seria Martin has never gone bungee jump. Lembrando que aqui você tem o uso, né, do present perfect, que é o have ou has. Por quê? Porque ele ficou has? Porque ali é para he, she, it. Lembrando que a gente vai usar a mesma regrinha da flexão do verb have. I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have, they have, né? Vai lembrando que vai usar essa mesma regrinha, né? Então, aqui no caso, como é Martin é he, então nesse caso aqui ficou has. Então, aqui ficou a segunda. Martin has never gone bungee jump, né? Deixa eu ver aqui. Tá, você que tinha mais aluno aqui. Na segunda, que era para marcar, né? Ficou Julia has already spoken to the famous a person, né? Ela já tinha, né? Lembrando que already significa já, ou seja, ela já tinha falado com alguém famoso, né? Com uma pessoa famosa. Aqui. Ficou a primeira, David has already gone skateboarding, ou seja, o David ele já, né, praticou esse esporte que é o skate, né? Então ele já foi, né, de skate, né? Lembrando que parece que dá para entender que é passado ou já tinha ido, né? Ou já tinha feito aquele play, aquela atividade de esporte. Então, aqui ficou a segunda. Marcian has never, never, nunca, né? Never significa nunca. E, ou seja, parece que ela nunca fez o quê? Yoga. Então, has never done yoga, tá? Então, ficou have. Deixa eu tentar aqui escrever aqui, eu acho que não vai dar. Então, ficou o have. Não dá. Não dá. Quando eu for para compartilhar outra coisa para vocês, aí vai ficar ideal aqui. Então, ficou mais ou menos, né,
Ah, sim. Alguém está com uma dúvida sobre isso para eu começar a falar do present perfect? Não, né? Então, como eu havia falado anteriormente, o have, ele é o auxiliar principal, né? Ele é o auxiliar principal do present perfect, tá? Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem quando é que vocês vão usar, como é que é o present perfect. Eu até fiz um vídeo para vocês anteriormente, explicando mais ou menos de forma detalhada. Aí eu fiz um resumo para vocês, que quando eu terminar a aula, eu vou deixar esse resumo lá no grupo e o resumo lá na plataforma, que vai ficar mais fácil, né? Dar resumo da aula de tudo que foi falado. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui, Pipo, eu coloquei para vocês aqui, tá exatamente igual o que eu vou depois colocar para vocês na plataforma e deixar para vocês aí no grupo. Tá até pronto isso aqui. Você tem a estrutura do present perfect, né? Que você tem o have, né? O have. Você tem o has, porque eu uso has para he, para she, para it, né? E o verbo no particípio. Quem são os verbos no particípio? São aqueles da terceira coluna. Tem uma atividade de vocês aqui em the page 10, que na página 10 tem aqui some verbs, alguns verbos. Se esse verbo ele for regular, ele vai terminar com at, como nós aprendemos no ano passado. Se ele não tiver aqui, é porque ele é past participle, né? Ele é irregular também, então por essa razão, né? Ele vai estar aqui nessa tabela. Se ele não está na tabela, é porque ele é regular, você vai ter que colocar o add, in this case, nesse caso aqui, tá? Então, aqui, você tem o have. Aqui está usando o verbo try, que é o verbo tentar, né? Então, try it. Try it. Aqui deve ser tentar comer, né? Try it, né? Então, nesse caso aqui, ele é regular. Ele terminou em Y, try, né? TRY, aí quando termina em Y, tiver antes de uma consoante, eu tiro o Y e fica IED. Buscando bem em português, vai ficar bem fácil, para depois eu partir por inglês mesmo. Então, você tem o having, né? E mais o verbo no particípio. Se ele não está na tabela, é porque ele é regular. Bom, se ele é regular, eu vou ter que escrever ad. A mesma regra que eu dei para vocês o ano passado. A forma negativa, você vai acrescentar o not, né? Ou ele vai ficar haven't ou hasn't, in this case. Então, se for negativa, vocês vão botar ou has not ou haven't not, né? Então, nessa frase aqui, ou she ou he hasn't tried sushi before. Ou seja, nunca tinha tentado, né? Comer sushi antes. E se for question, se for pergunta, o que vai acontecer? Eu vou inverter ali, eu vou colocar o have ou has na frente, tá? Estou só fazendo um resumo geral, tá? Do que foi abordado aqui nas aulas anteriores. Ok? Any doubt? Alguma dúvida? Não? Não. É aí tranquilo, né? Porque... Oi? Tranquilo. Não. Ia pedir para a senhora poder voltar lá na última imagem.
Perdão, e poder explicar mais um pouquinho de novo. Aqui, né? É. Então, o present perfect, vou lá Só que não tá voltar. compartilhando a tela. Ah, porque eu parei de compartilhar. Peraí. Foi, né? Agora foi, professora. E foi. Oi. Ok. Então, o present perfect, como eu havia falado anteriormente, ele é formado, né, pelo auxiliar have. Deixa eu tentar. Ele é formado pelo auxiliar have, tá? Sempre vai ter have, sempre, tá? É o marcador do present perfect, tá? Agora, quando chegar no he, no she, no it, vai ter que ser o has, tá? Aí vocês vão lembrar lá na flexão do verbo have. I have, you have, she has, he has, it has, tá? Aí quando chegar no we, you e they, vai ser have. A única alteração vai ser para he, she, it. Os verbos, eles vão para o particípio. Quem são os verbos no particípio? São aqueles da tabela dos verbos, né? Não sei se vocês lembram da tabela dos verbos que eu dei para vocês o ano passado, ou que vocês são aluno novo, acho que a Kathleen é aluna nova, aprendeu o ano passado, quando tinha a tabela dos verbos, que tinha o verbo no presente, tinha o verbo no passado e tinha o verbo no particípio. Vocês se lembram dessa tabela? Até no livro de vocês tem, ó. Aqui, ó. Então, Qual é a página, professor? que tem a tabela dos verbos é a página 10. Valeu. Se ele não tiver aí, é porque ele é regular. O que é regular? Vai lembrar lá daquela regrinha do add, que é aquela regrinha do ed, né? Que no final do verbo, para colocar ele no passado ou no particípio, eu acrescento o add, eu acrescento o ed. Se ele não tiver, se ele não está na tabela, eu uso essa regrinha. Se ele tiver, aí vocês vão ver como é que ele está no passado e como é que ele está no particípio. Qual o verbo que você vai usar no present perfect? Você vai usar o verbo no past perfect. Eu vou tentar compartilhar para vocês aqui qual é os verbos que eu não sei se vocês lembram. Espera aí, só um instantinho. Vou colocar uma tabela aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, só para lembrar, espera aí. É essa tabela dos verbos aqui, ó. Você pode achar na internet, qualquer tabela vocês podem achar, porque tudo igual, são os mesmos, né? Por exemplo, o verbo abide, tá? Vou dar um verbo bem fácil. O verbo drink, que é o verbo beber. Ele é irregular. Você não vai botar ed nele no final. Ele fica drunk, né? Bebeu, né? Bebeu no passado. Aqui no past perfect, bebido, né? Então, você vai usar a terceira coluna. Então, vocês vão usar esses verbos aqui. Aqui no livro de vocês, na página 10, tem aqui exemplos. Aqui tem tanto regular quanto irregular, tá? Regular com ed, se não tiver, vai botar o particípio. Então, vocês vão ter que consultar, porque às vezes eu memorizei quase todos os verbos, né? Do verbo inglês no particípio. Então, como a gente está em processo de aprendizado, quando vocês estiverem fazendo a prova,
vocês com certeza vocês vão consultar isso aqui, né? A tabela dos verbos. Se ele não está ali, você sabe que é o ed, que é o ed. Tá? Então, acho que aqui tudo bem. Então, retomando, retomar lá para o... aqui para a atividade de vocês aqui. Então, aqui acho que ficou bem esclarecido o que eu queria dizer aqui, né? Sobre isso aqui. Então, agora a gente vai para outra página, que é essa outra atividade. Espera aí. Vou ajeitar aqui primeiro para poder compartilhar with you. Ajeitar direitinho. Então, nessa atividade aqui, era para vocês fazerem o quê? Era para vocês fazer a leitura desse reading, que é a Jeff Gordon, né? Aí a primeira pergunta, do you know a who Jeff Gordon? Tá perguntando se vocês conhecem a Gordon. Então, vocês teriam que o quê? Reading, vocês teriam que ler, né, sobre esse reading aqui. Professora, Oi. tô falando aí no chat que a Alexia pediu pra aceitar ela. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui está perguntando aqui, do you know a who Jeff Gordon is? Está perguntando quem é, né? Essa personality, né? Aí aqui, do you know what NASCAR is? Aí aqui está perguntando se você conhece o NASCAR, né? A NASCAR. NASCAR seria, tá bem explicado aí na anotação aí, é uma associação automobilística, né? Que regulamenta e fiscaliza campeonato de Sport Car nos Estados Unidos, tá? A sigla NASCAR é essa. Aí agora, tá taken a look at the test below. What kind of test is it? Que tipo de texto é esse? Aí vocês podem estar marcando que é uma interview, que é uma entrevista, né? Que é o terceiro aqui. Né? Você tem a magazine article, né? Advertisement or interview. Aqui é uma interview, né? Que é tanto que tem o name, tem a name e o entrevistador aí. Então, vocês podem estar marcando, é a terceira. Aí no book de vocês, ok? Agora eu vou para 16. Aí, quando for 8h40, né, a aula ela é interrompida, né, porque por causa da gravação. Aí eu vou mandar o link de novo para vocês. Eu vou usar o mesmo link, é porque eu ainda estou me adaptando sobre... tá acabando. Então, qualquer hora... vai acabar, né, a aula. Não sei se vocês estão 10 vendo aí na minutos. tela aí, tá vendo? Então. 10 minutos. Então, eu vou estar interrompendo daqui a pouco e depois eu chamo vocês de novo lá no chat. Né? Então, Mas é o mesmo link? vai ser o mesmo link. Vou tentar fazer o mesmo link. Se eu não conseguir, porque eu tô ainda aprendendo, eu vou Tá eu acho que surdo, é melhor mulher? botar no grupo.
né? bom. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Então, eu vou só fazer as considerações, que dá 10 minutos para me falar, para quando terminar, né? São 8h33, então 8h40, quando for 8h39, mais ou menos, eu vou estar, deve estar acabando. Professora, a senhora pulou a 2 da 14? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou voltar. Calma, É aqui rapaz. na number 2, né? É É. aqui na number 2. Vou voltar. Eu pulei essa parte. Suave, Vou suave. dar para vocês. Vou ter que dar a resposta, porque é com CD. Eu não tô com CD. Eu não tô com CD, não. O meu computador não tem CD. E o que que acontece? Se tivesse o áudio no livro, como que acontece no ensino médio, ficava mais fácil, mas não tem, né? Então, ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre o Present Perfect? Eu vou mandar o resumo para vocês. Não, né? Então, aqui, só para retomar, a resposta, vou voltar aqui, da 14. Ficou a segunda do quadrinho, tem 2 quadradinhos, então ficou a segunda. Dessa aqui, ficou a primeira, first. Esse aqui, ficou a primeira. A quarta, que é a Márcia, ficou a segunda. A Denise ficou a segunda. E o George ficou a primeira. Ok? E falamos sobre o present perfect, né? Que é aquele verb tense que ele, let's start in the present, in the past and continue in the present. Ele começa no passado e continua no presente. Vou dar um exemplo no português. Eu trabalho aqui desde 2011, exemplo. Ou seja, ao falar essa frase, dá para entender que ela começou a trabalhar em 2011 e continua trabalhando no presente. É esse o effect, é esse efeito de frase que vai dar no present perfect. Eu começo in the past, mas continua no presente. Tá? Lembrando que a sua estrutura começa com have ou has, para he, she ou it, e o past participle, que é aqueles verbos, se for regular, vai ser com had. Se for irregular, vai ser a terceira coluna lá dos verbos. Tá ok? E se for na negativa, eu vou botar ou haven't ou hasn't, tá? Ou have not ou has not, tá? Se for na interrogativa, eu só vou o quê? Inverting. Eu só vou inverter. Vou botar have e a pessoa, né? Igual vocês viram lá naquela short que eu coloquei para vocês. Só vou inverter. Eu vou botar o auxiliar na frente. Quem é o auxiliar do present perfect? É o have e o has. Esses são os auxiliaries. Esses são os auxiliares dos verbos. Tá? Antes, deixa eu ver aqui, anotar o pessoal que está participando aqui. Alan, Alexandre, Alexa, Andrei. Nicolas. Miguel. Kathleen. Alexa, Fabrício. Gabriel. Gabriela. Eric. Pardal é o João, né? Não é isso? É. É João, ele é João Vitor, né? João Vitor. Foi João Santos, pô. João Santos. João Santos.
Monsanto, Gabriel. Miguel, Nicolas. Gabriela Borges. Kathleen. Alexa. Andrei. Eric. Fabrício. Eu tinha visto o Gustavo, peraí. Sou eu, tô aqui. Eu não vi o nome dele aqui, peraí. Gustavo tá aí. Gustavo, Alan. Alexandre. Nicolas já falei, Miguel já falei. Acho que falei todos. Então vai estar faltando 1 minuto para estar encerrando a aula, tá? Aí vou estar chamando vocês, vou ver o link aqui. Se eu não postar o link, eu vou estar lá avisando lá, gente, é o mesmo link. Tá? É 10 minutos, não é isso? É 8h50. Então tá ok. Então vou estar encerrando por aqui a gravação.